Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje trazendo algumas curiosidades que irei compartilhar aqui com vocês e alguns temas também que beiram o inusitado. Tudo isso misturado com a realidade política e econômica aqui do nosso país e também com o destino de alguns personagens. Bom, vou falar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos vídeos anteriores. Se você gostar, compartilhe, recomende e não esqueça, dê o seu joinha, seu comentário e, se puder, se inscreva aqui no nosso clube de membros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, como eu tenho falado aqui com vocês durante os nossos últimos anos e meses aqui no portal, assim que a figura do ex-presidente da República perdesse o seu cargo, ele iria para um local chamado lixo da história, sem prejuízo de parar também na Papuda ou em Bangu 8, como a gente sempre tem salientado aqui no nosso portal. A partir da sua derrota, a cobertura em relação a esse personagem se daria apenas no aspecto policial e no aspecto judicial. Isso está acontecendo, por mais que ele queira se passar por uma pessoa normal que não está devendo absolutamente nada. Então ele fica postando vídeos na internet como ele fosse um influencer, né? Como ele estivesse ainda apenas falando da sua vida privada, enfim, querendo vender um produtinho aqui, outro acolá. Isso quem faz são seus familiares, tentando cada vez mais arrecadar dinheiro com a imagem que foi construída ao longo desses últimos anos. Bem, mas a figura tenta postar vídeos que está sorridente, que as pessoas estão ao seu redor, ou postando alguma situação assim mais emotiva, né, para tentar trazer algum tipo de humanização, para tentar, de um certo modo, blindá-lo em função das próximas condenações que ele sofrerá. A gente vai ter uma alteração na direção do Tribunal Superior Eleitoral. O corregedor vai ser um bolsonarista raiz, né? O senhor Araújo, o juiz, o desembargador Araújo. Isso não vai mudar muita coisa não, gente, porque ele vai fazer alguns pareceres inocentando o Bolsonaro, mas é um parecer, e os pareceres vão ter ali várias divergências e o Bolsonaro será condenado novamente em mais delitos de natureza eleitoral que se somarão a outros de natureza criminal também, que vão deixá-lo guardado muito tempo, como eu disse a vocês, ou na Papuda ou na Colmeia. E não adianta, às vezes aparecem bolsonaristas aqui dizendo que eu tenho que chorar. Os caras ainda estão nessas, que eu tenho que chorar, aceita. Aceitar o quê que a gente vai aceitar? O Bolsonaro vai voltar, enfim. É uma gente que realmente está tragada, né, por um comportamento de seita. Eles não aceitam nenhuma realidade que se confronte com que eles introjetaram, né? E aí, dentro desse contexto, a gente vê esse tipo de situação aqui. Bolsonaristas lançam boicote contra Lázaro Ramos após críticas a Bolsonaro. Apoiadores do ex-presidente pedem que as pessoas não assistam ao filme Ó Pai, Ó 2, que será lançado no final do mês. Bom, eles acabaram fazendo uma grande propaganda, né, do filme do Lázaro Ramos. E que não fez nenhum tipo de filme pensando em um espectador bolsonarista. Isso aí está totalmente fora. Aliás, ele é uma pessoa muito bem sucedida, ele não está nem aí para que os bolsonaristas estão pensando. Isso nos remete a algumas questões, né? Quando uma pessoa tem uma ignorância nata, ela não teve possibilidade de estudar e nunca quis também, né? Porque tem pessoas que não têm condição, mas elas vão atrás do conhecimento, elas conseguem estarem antenadas com a realidade. Em relação a essas pessoas, a gente fica assim com um sentimento de pena, né? Por ela não ter tido oportunidades. Muitas pessoas são de ótima índole, né? Que a gente vê, enfim. Mas existem outras pessoas que parece que adotam uma ignorância como um comportamento de vida. E mais do que isso, elas passam a ter algo que a gente chama de ignorância ostentação. Então elas têm o orgulho de parecerem grossas, broncas, preconceituosas, ignorantes, né? Elas batem no peito e quase que dizem, né? Eu sou igual o Bolsonaro. É uma coisa mais ou menos assim. E o Bolsonaro fez muito mal ao nosso país na medida que normalizou para essas pessoas que ser ignorante é uma coisa natural e que a gente tem que aceitar e por aí. O ignorante é nocivo, né? Aí eu pergunto para vocês, esse tipo de criaturas, elas vão a cinema? Elas vão assistir o que em cinema? Elas têm assistido no máximo a TV Record ali, as novelas da TV Record, né?
Porque ir a teatro, essas pessoas não vão, porque para eles todos os atores são comunistas. E a cinema também não estavam indo, exceto para ver um filme aqui que eu vou colocar aqui para vocês, até como sugestão, né? Você que é bolsonarista, chegou aqui, vou colocar uma dica de filme para você. E, enfim, essas pessoas não vão a shows do Roger Waters, não vão a shows, exceto shows de sertanejos de quinta categoria. Não estou me referindo a todos, mas aqueles que se identificam com as filosofias bolsonaristas. Então, Lázaro Ramos não vai perder absolutamente nada com isso. Ele está pouco se lixando com esse tipo de boicote. Esse boicote pode dar para o lado errado. Eu vou falar com vocês, na sequência, das questões envolvendo economia, mas aqui eu quero ainda seguir, que eles, como eu disse para vocês, né, a pancada aqui em relação ao presidente da República, ela está cada vez mais se tornando nítida. Bom, aí voltemos aqui. Bolsonaristas convocam boicote a filme de Lázaro Ramos por causa de apoio de artista a Lula. O Lázaro Ramos não está nem aí. Aí é sugestão cultural, né? Tem um filme chamado Piranha 2, Assassinas Voadoras. Vocês podem assistir isso aí, meus queridos amigos bolsonaristas. Vocês já estão longe da cultura mesmo, né? Aliás, é a que se perguntar, né? Vocês andam lendo também algum livro? Vocês têm procurado algum tipo de informação mais aberta? Ou vocês só acompanham mesmo os canais bolsonaristas de última categoria, né? Os que ainda estão soltos para tentar ainda se informar? Bom, então vamos lá. Aqui um trailer aqui para vocês aqui de um filme muito interessante, ó, que vocês vão enriquecer muito a cultura de vocês. Piranha 2, Assassinas Voadoras. Vamos lá. Aí, esses filmes aí vocês vão curtir pra caramba. Pra que vocês vão ver filmes falando de alguma realidade crítica aqui no nosso país, né? Afinal de contas, para vocês são todos comunistas, né? Todos artistas, todos das emissoras, enfim, os músicos, todo mundo. Então, enfim, vocês já estão alijados, né, da cultura por uma determinação pessoal de vocês. Então, sigam infelizes por esse caminho que vocês estão trilhando, porque longe da arte, da música, da poesia, da literatura, como é que é a vida de vocês? É por isso que a gente vê as pessoas desse universo ficando cada vez mais brutalizadas, né? Cada vez mais longe de qualquer tipo de assunto de sensibilidade. E por isso que eles desenvolvem um ódio, desenvolvem um preconceito, eles desenvolvem a frustração, né? O distanciamento das coisas boas vai fazendo com que essas pessoas se convertam nesses fundamentalistas extremistas aqui no nosso país. E aí a gente vai vendo, né? Por que o rancor deles vai se acentuando. Eles estão vendo que o mito deles, o ignorante mor, que os inspira, vai para a cadeia. As sanções estão vindo em cascata e daqui a pouco ele será guardado lá em Bangu 8 ou na Papuda, né? Bom, e aí a gente vê situações do cotidiano ainda envolvendo aqui as podridões estão subindo. Eu comentei com vocês, 30 mil aparelhos de celulares foram grampeados e a Polícia Federal em 30 dias vai começar a revelar o que está acontecendo. Gente, mais tarde eu vou conversar com vocês também sobre o conflito que está se dando lá no Oriente Médio. Mas agora eu quero passar aqui para essa questão aqui. Conversei com vocês sobre a orquestração que os veículos de comunicação estão fazendo para atacar o governo Lula na questão econômica. Hoje tem um editorial aqui grande da Folha de São Paulo com esse título aqui, ó. Vocação medíocre. Descaso do governo com meta fiscal manterá tendência de regressão frente a economias ricas. Então o Brasil agora o Brasil vai ficar na regressão, né? Nós estávamos no governo Bolsonaro, o Brasil estava uma maravilha. Inclusive com um assassino, genocida à frente do nosso país e que vocês não derrubaram, né? Vocês não derrubaram democraticamente no impeachment, né? Enfim, aí o subtítulo vem aqui. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva parece decidido a abandonar formalmente a meta para equilibrar receitas e despesas em 2024, ao se desobrigar legalmente de atingir o déficit primário zero. Aqui na coluna da Miriam Leitão, a mesma linha, né, gente? A orquestra tocando toda afinadinha, né? O erro de Lula na economia. Aí ela diz:
Lula está ateando a estabilidade econômica, quer dizer, vou pegar aqui um pouco antes. Um vento refrescante veio do exterior para dar a impressão de que o fogo que o presidente Lula está ateando a estabilidade econômica não vai provocar estragos. Então Lula está provocando, né? Está atacando a estabilidade econômica. Deixa eu pegar aqui algumas situações para a gente comparar. Primeiro lugar aqui, eu acho que esse gráfico aqui está pequenininho, mas dá para ver. Aqui em azul, gente, nessa parte azul aqui, é quando nós estávamos com superávit fiscal positivo. O superávit, óbvio, só pode ser positivo, né? Não sei se a gente usa tecnicamente superávit negativo. Bom, mas vamos trabalhar com essas ideias aqui. Então, estava positivo, em azul, no ano de 2010, em 2%, 2,1% em 2011 e assim. Quando chega ali no final do governo Dilma e aí entra Temer até Bolsonaro, nós tivemos aqui o vermelho de uma forma gigantesca, 0,4, 2, 2,6, 1,9, 1,7, 1,3 e 2020 9,8 negativos, depois 2001 0,4 e em 2022 seria positivo em 0,5% e a previsão para 2023 negativo de 1,3%. Só que tem um negócio, né? Esse indicador que foi dado no ano de 2022, todos os economistas estão dizendo que foi maquiado, que foi uma grande fraude. Vocês pegam os cadernos especializados, vocês vão ver coisas assim, ó. Déficit do mandato Bolsonaro passa de 10% do PIB de secretário do Tesouro. Outra matéria aqui, déficit histórico sem precedentes deixado por Bolsonaro nas contas públicas, chega perto de 800 bilhões e complica a vida do governo Lula. Bom, e aí no mesmo editorial aqui, na mesma página da Folha, tem aqui no cantinho uma coisa aqui que eu quero compartilhar com vocês. Essa matéria aqui, ó. Educação em apuros. O mesmo editorial, quer dizer, o mesmo jornal que tem esse editorial aqui falando que tem que cortar gastos, aliás, essa é uma questão que o presidente da República tem que aproveitar e jogar ao debate. Estão pedindo para cortar gastos? Então vamos analisar quais são os gastos todos que o nosso país está tendo, inclusive com pagamento de juros de dívidas que nós não conhecemos absolutamente nada. Qualquer cidadão brasileiro, ou todo cidadão brasileiro, não tem a menor ideia de onde são esses gastos, por que esses gastos acontecem, por que eles tiram do nosso país a maior parte do orçamento. Então, vamos colocar ao debate, quem sabe surge aí a possibilidade do presidente da República fazer uma grande negociação para diminuir o que se paga para esse setor, que jamais volta para o povo brasileiro, né? O povo brasileiro tem ali as suas veias drenadas e não tem nenhum tipo de benefício em função a isso aí. Então, o mesmo editorial que mostra que nós estamos tendo que fazer cortar gastos, mostra que o Brasil investe só 1/3 do que os países ricos destinam para a educação básica, no mesmo jornal. Isso coloca que o Brasil, lá na OCDE, de 41 países que foram analisados, o Brasil ocupa a 38ª posição. Só quem está atrás da gente é a África do Sul e o México. Todos os outros países gastam muito mais, investem muito mais em educação. Então, gente, essas são as contradições desse mundo que a gente conseguiu se ver livre. E agora a gente começa a analisar a nossa realidade concreta. Isso começa a fazer parte dos nossos assuntos todos os dias. E isso vai fazer surgir também a possibilidade do presidente da República acolher o que os jornalões estão pedindo, né? Estão querendo que se corte gastos? Então vamos analisar os gastos. Está lançado aí o desafio. Quem sabe lá o nosso presidente da República coloque isso na pauta, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.